Graça e paz. As irmãs, no dia 24, tem um encontro lá em Cravinhos, não é? Tem o catálogo ali, o cartaz. Me parece que às 2h, a Bruna pediu para dar um alô. Vamos meditar um pouco aqui no que o apóstolo Paulo falou à igreja de Éfeso, no capítulo 1. Do versículo 13 ao final deste capítulo, está escrito assim, Efésios capítulo 1, a partir do versos 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus Cristo, e o amor com todos os santos que vocês têm, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio glorioso de estarmos aqui junto com estes amados que vieram para serem edificados pela Tua palavra. Diante da nossa incapacidade, pedimos que o Espírito Santo ministre a palavra a cada um de nós, e o Senhor, Pai de amor e de misericórdia, revele Jesus a cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos pelos amados que aqui estão, por aqueles que não puderam estar aqui, que onde eles estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Glória a ti, Pai. Em nome dele, amém. Sentem. 1, 2, 3. Claro que o nosso assunto continua sendo o novo nascimento. Não podemos sair daí. 1, 2.
Como já dissemos, time de futebol, cada um tem o que quer. Torce para quem quer. Política, cada um tem o partido que quer. Religião, cada um tem a religião que quer. Mas novo nascimento é imprescindível, não podemos nos esquecer disso. Caminho para o céu só tem um, que é Cristo Jesus. Não adianta procurar outro caminho. Se tivesse, eu tinha achado. Então aqui o texto está mostrando que quando nós acreditamos no Evangelho da nossa salvação, o Evangelho da nossa salvação é o Evangelho de Cristo, que mostra como Deus justifica a pessoa do pecado. Os outros evangelhos não mostram como a pessoa é justificada do pecado. Então o Evangelho de Cristo é a nossa atração no corpo dele, conforme ele prometeu, a nossa crucificação, morte, sepultura e ressurreição com ele. Quando nós acreditamos nisso, somos novas criaturas geradas por Deus, não por igreja, nem por religião. Deus gera a pessoa que está no Filho dele. Porque ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para nos salvar da condenação eterna. E para nos salvar da condenação eterna, ele precisou ir para a cruz. Não tinha religião que resolvesse o problema? Não. Não tinha religioso que resolvesse? Não. Deus olhou para a terra e não viu nenhum capaz para isso. Não tinha nenhum justo para morrer no lugar dos injustos, levá-los a morrer com ele. Nenhum. Então, esta bênção está à disposição de qualquer pessoa que tem sede de salvação. Não é qualquer pessoa que tem sede de salvação nos nossos dias. Diante de tantas pregações falsas de que a pessoa está na igreja X, vai para o céu, está na Y, vai para o céu. Então, a pessoa se acomoda e não procura saber se está indo para o céu ou para o inferno. Que num dos dois lugares todos ficarão eternamente. Se não nascer de novo, terá que ficar separado de Deus eternamente. Mas o que nos chama a atenção é que para ter o Espírito Santo, precisa nascer de Deus. Quando ele mostra que em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo acreditado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é que ele venha estar do seu lado, não. Deus coloca o Espírito Santo dele nas pessoas que são geradas por ele, como preço de redenção, penhor, está pago. É isso. No verso 14 ele mostra o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esta glória não é dada para a igreja, nem para homem nenhum. É a glória de Deus que fez tudo isso por aqueles que têm sede de salvação. E aí ele elogia aqueles irmãos sobre a fé que eles tinham, porque aquela igreja, quando tomou conhecimento, todos levavam o Evangelho de Cristo na região. Todos. E ele então mostrou aqui para nós que o novo nascimento é estarmos em Cristo Jesus, que é a igreja de Deus. Ele não falou sobre 4 paredes, não.
Ele diz que a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Que para irmos para o céu é preciso estar nesta igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, cujo cabeça é Ele mesmo. Então isso é muito importante a gente saber que quando nós nascemos de novo, passamos a pertencer a Deus, que comprou-nos por um bom preço. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. O preço pago por Deus foi caríssimo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. Não foi qualquer coisa que resolveu o problema, não. Foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que é o testemunho eterno. Foi o preço que Deus pagou. Deus deve ter sofrido muito quando viu crucificarem Jesus naquela cruz. Como ele sofreu quando Jesus orou: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Deus não viu outra maneira de salvar esta humanidade perdida, sem que Cristo fosse para a cruz. No capítulo 6 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 18 e 19, dá-nos uma alegria muito grande, mas uma responsabilidade muito grande também. Fugir da prostituição. 19 e 20, desculpe, irmão. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem. Não pertence mais a você, pertencem a Deus. Isso chama-nos atenção. Porque se pertence a Ele, e eu tenho o privilégio de ter Ele, o Espírito de Deus, habitando em mim, eu tenho que tomar cuidado com esse santuário. 1 Coríntios 3, 16. Ali dá-nos uma responsabilidade muito grande, uma alegria, mas uma responsabilidade também. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo, porque tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que falam: eu já nasci de novo, eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele, sabe? Mas não sabe que o Espírito Santo habita nela. Não sabe que ela pertence a Deus, não pertence mais a ela. Não sabem quanto Deus pagou por ela, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Não foi qualquer tostão que nem eles pregam por aí afora. Não. Então a pessoa fica numa boa e com isso entristece o Espírito Santo de Deus. Imagina a pergunta que Paulo está fazendo. Ou não sabeis? Puxa vida, é verdade. Muita gente não sabe, Paulo. Muita gente. Então, esse cuidado com o templo do Espírito Santo compete a cada um de nós. Cuidados que vai da
da ponta do pé até a ponta do cabelo. Não é só na aparência do rosto nem do corpo, mas é um cuidado geral que nós precisamos ter, deixando esse templo sempre em condições de Deus morar nele através do Espírito Santo. Tomando cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, tomando cuidado com o sono que nós precisamos, tomando cuidado com a saúde, porque nós estamos num mundo contaminado. As mulheres têm que ter um cuidado especial. Por quê? Porque tem uma epidemia de infecção urinária. Tem uma epidemia de câncer de seio. Isso tem levado as autoridades sanitárias a fazer propaganda, apelar para que as pessoas mostrem a necessidade de visitar um ginecologista para fazer a prevenção deste câncer de mama que tem levado muitas mulheres à sepultura. E o mês de outubro é um mês que foi dedicado a esse exame. Tem sido feito em muitos lugares por aí afora, gratuitamente. Mês rosa, que é simbolizado por uma fita rosa. Isso começou, esse movimento, em 1990, nos Estados Unidos. E hoje está no mundo inteiro, mês de outubro, mês rosa. Para que as madames, as mulheres, se lembrem de visitar o ginecologista e ver como está a situação da mama, para não cair numa enfermidade que vai lhe custar caríssimo. Então o templo do Espírito Santo precisa ser bem cuidado. Quando ele mostra ali, no versículo 19, ele não fala só o corpo. Ele diz o corpo e o espírito. Então o Espírito Santo também precisa ser cuidado. O Espírito Santo precisa de alimento para defender, ele precisa de arma para nos defender. Em Efésios capítulo 6, versos 17, mostra que a arma que o Espírito precisa dela é: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Claro que a espada do Espírito, ela só é possível estar na bainha, que é no coração, quando nós meditamos na Bíblia Sagrada. Não é ler apenas, mas quando nós meditamos, nós vamos nos enchendo desta alegria, beleza, que é os ensinos divinos através da palavra dele. E o Senhor Jesus Cristo falou que é preciso nos alimentarmos disso. No capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, versos 4, o Senhor Jesus Cristo falou que nós não podemos somente cuidar do corpo. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é alimento espiritual.
E hoje nós temos notado que as pessoas não têm tempo de ler a Bíblia. Não tem tempo, entre aspas, né? Não tem apetite, não tem fome deste pão que é a palavra de Deus. As pessoas têm descuidado disso. E quanto ao corpo, nós estamos tratando com pessoas nascidas de novo. Claro que a velha criatura, ela se sujeita a todas essas coisas que prejudicam esse corpo. Mas a nova criatura deve estar preparada, não cair nessas coisas. A velha criatura joga no bicho, joga na cena. A velha criatura, ela faz todas essas coisas aí que desagradam a Deus. Elas bebem, elas fumam, prejudicam o corpo. Nós, no nosso caso, é o Espírito Santo que habita ali. Mas o povo daí, eles então fazem todas essas coisas que prejudicam o corpo. Nós, como cristãos, sabedores de que somos o templo de Deus, nós temos que ter o cuidado necessário. Fugir dessas coisas que estragam o nosso corpo. Comer demais, comer o que não serve. Hoje nós temos facilidade, essas tal de pizza e tantas coisas. Claro que eu não tenho nada a ver com isso, cada um faz o que quer. Mas isso vai prejudicando o corpo da pessoa, vai trazendo problema, que no futuro vai ter que arcar com o sofrimento. O homem também não fica isento disso, não. O homem também tem sérios problemas que ele precisa cuidar, como templo do Espírito Santo. Claro que se for templo do diabo, faça o que quiser. Mas como templo do Espírito Santo, somos obrigados a cuidar deste templo. E uma coisa que as pessoas não sabem é prevenir. Prevenir-se das enfermidades que rodam. Porque as enfermidades que estamos vendo por aí afora hoje, têm levado muitas pessoas à morte. Só que antes de morrer sofre muito, que é a tal de próstata, que causa prostatite. Muitos homens não querem fazer exame, mas é necessário, porque hoje tem aparelhos, tem exame de sangue, não é mais aquilo que era antigamente. É preciso, cada 6 meses, fazer uma visita. Por quê? Porque isso contamina não só a região da bexiga, mas vai para todo lado. Nós sabemos de tanta gente que está sofrendo no hospital por causa disso. Não preveniu-se. A partir dos 40 anos, o homem tem que começar a cuidar. E não é só isso também, né? Da mesma maneira que as mulheres, que o homem, quando a Bíblia chama de homem, é a raça humana, não é o macho nem a fêmea só. Então, o templo do Espírito Santo. Que bênção gloriosa, mas que responsabilidade. Quando ele pergunta, ou não sabeis, o que está acontecendo, Paulo? Que você fez essa pergunta, ou não sabeis? Ele usa isso muitas vezes, não é só aqui. Quando ele trata lá em Romanos 6,6, também ele faz essa pergunta, né? Lá ele implica em levar a pessoa a tomar o conhecimento. Pois sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado. Por que começou este movimento?
Porque muita gente começou a ter problema de câncer no seio, lá nos Estados Unidos. Então eles começaram esse movimento. Só lá tinha uma região que era mais comum este problema. Câncer de mama. Aí espalhou-se pelos Estados Unidos e hoje está no mundo inteiro. Tem países aí que faz até jornada de corrida e etc. para despertar as mulheres sobre esse problema, né? E os homens também, que tem machão que nem deixa a mulher ir no médico. Então nós precisamos alimentar o corpo decentemente. Precisamos higienizar esse templo do Espírito Santo. Higienizar. Precisamos tomar cuidado geral. Também com a alma. O alimento da alma nós já vimos que é necessário. Muito necessário. Me parece que em Deuteronômio 8:28, ou vice-versa, lá estava tendo esse problema. Deuteronômio 28:8, será? Deixa eu ver. Não. 8:28, né? Não. Sim. 8:28 não tem, não. Não achou, não? 8:28? 8:28 não tem, Deuteronômio. Então é 28:8, mas tudo bem. Lá estava acontecendo um problema desses, então Deus mostrou para aquele povo que o que estava faltando neles era se alimentarem espiritualmente falando. E hoje, o que é que está acontecendo com as nossas igrejas que não estão lendo a Bíblia? O que está acontecendo hoje? A fé está desaparecendo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé está desaparecendo, as pessoas não têm fé. E não tendo fé, não ganha o novo nascimento, porque o novo nascimento é pela fé. E não tendo o novo nascimento, estão sujeitos a todas essas coisas. Tá certo? Então, quando o apóstolo Pedro dá essa receita lá no capítulo 2 de 1 Pedro, versos 1 e 2, não, no versos 2 ele fala sobre o desejo de alimentar-se, né? Ele não está mandando a gente impor, não. A leitura bíblica não é por imposição, é por apetite espiritual. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Então o puro leite espiritual, né? Não é qualquer versão bíblica, não. Seria a original. Aqui está escrito assim, então. Mas hoje, com essas mudanças de versão, tem trazido dificuldades sobre o ponto que Deus quer nos mostrar. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente falando. Então o apóstolo Pedro está mostrando aí, desejai, ou seja, tenha apetite. Desejai, eu quero conhecer mais o que Deus fez por mim. É um querer, que às vezes nós não temos esta percepção. Achamos que merecíamos ser salvos, né? Achamos que Deus não fez mais do que o necessário. E não procuramos saber qual que é a vontade de Deus. Então, quando ele está falando aqui, desejai afetuosamente.
não é imposição. Afetuosamente o leite, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Essa é a vontade de Deus, segundo Pedro 3,18. O crescimento espiritual dos filhos dele. Ele não quer que nós fiquemos sempre pequenos, espiritualmente falando. Sempre criança. Não. Ele quer o nosso crescimento espiritual. E isso é pela graça? Não. É pela palavra de Deus. Pois Cristo padeceu uma... 3,18. Segundo Pedro 3,18. Desculpa. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Antes, crescei. Mas como cresce? Tomando o leite não falsificado. Então nós temos tantas pessoas que não se alimentaram espiritualmente falando, se nós olharmos aqui, e que tiveram um prejuízo muito grande. A mesma coisa é conosco. A meditação na palavra de Deus faz parte do nosso crescimento, não se esqueçam disso. Sem meditar na palavra de Deus, nós não vamos saber o que agrada a Deus e o que não agrada. Então não é só ler, não. Não é só ler a Bíblia Sagrada. É preciso meditar. O que Deus está falando aqui? Porque tudo que Ele fala é para o nosso bem. Romanos 8:28. Tudo que Ele fala é para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não está falando aí todo membro de igreja, não. Todo aquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Como é que é este amor a Deus? É um amor sobre todas as coisas. Topo. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Para estes, todas as coisas contribuem para o bem deles. Quando o apóstolo Paulo falou em Filipenses 2:13, é isso que ele queria dizer para nós. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Ele que opera. Tanto a nosso desejo como o efetuar. Ele. Mas às vezes nós não temos este apetite. Precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá fome da Tua palavra, por misericórdia. Precisamos nos envolver de tal maneira que sejamos cheios da palavra de Cristo. Tá? Como está escrito aí no capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, né? Cheios da palavra de Cristo. Se eu não leio a Bíblia Sagrada, como é que eu vou ficar cheio? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Aí ele deixou bem explicado o que é louvor. Cânticos espirituais com
gratidão no coração. Isso é louvor. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, desde que acreditamos que Cristo nos atraiu no corpo dele. Fora de Cristo não há salvação. Não adianta procurar. Fora de Cristo é inferno mesmo. E nós temos aqui então um privilégio, mas também todo privilégio traz obrigação. Todos. Quando você é funcionário de uma empresa e passa a ser gerente, é um privilégio muito grande, mas aí veio a obrigação triplicada. Então o nosso privilégio vem acompanhado de vigiar. Precisamos estar vigilantes, olhando ao redor. Quando Gideão convidou os soldados para ir à guerra, ele escolhia assim. As pessoas estavam cansadas lá de correr no deserto, ia lá para o rio, beber água. Aqueles que chegavam, esse não serve. Agora, aqueles que chegavam, bebia, olhava para lá, bebia, olhava para cá, estavam prevenidos. O cristão tem que estar prevenido, olhando. O Senhor Jesus falou que é preciso ser humilde, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Está sempre vigilante. Por quê? 1 Pedro 5,8. É por isso. Estar sempre vigilante. Não sabemos de onde vem a bala perdida do diabo. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É tantas doutrinas erradas que as pessoas acabam, às vezes, sendo influenciadas. E ele quer isso das pessoas que se dizem nascidas de novo. Ele vem. Daqueles que nascem de novo, ele até pode lançar seta inflamada, se Deus permitir. Se Deus não permitir, não dá. Mas Deus que conhece a cada um, né? Ele até deixa. Vai lá, dá um puxão de orelha naquele camarada lá. O apóstolo Paulo teve esse problema. Por quê? Porque Deus não queria que o apóstolo Paulo se tornasse um soberbo. Então Deus permitiu que o espinho na carne ficasse no apóstolo Paulo, para ele não ir para a soberba. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é isso. Soberba. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa e ficamos ensoberbecidos quando nós não somos nada. Se é nascido de novo, é o Espírito Santo que é Cristo em você. Mas às vezes a gente acha que é a gente, né? O que nós merecemos. Então o apóstolo Paulo, como tinha visto coisas maravilhosas, Deus não queria que ele mostrasse isso, para não se ensoberbecer. Nós não gostamos de dar testemunho exatamente por isso. Não queremos. Que toda a honra e toda a glória tem que ser dele. Se ele me usou para determinado assunto, amém, tudo bem, já passou. Se ele quiser me usar, amém, tudo bem, estou nas mãos dele. Mas nada de querer se engrandecer, achar que é o tal. Por isso o apóstolo Paulo pediu para nós termos cuidado. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair.
pensa que está, a soberba. Cuidado para não cair. Mas é uma bênção muito grande, né? Sermos selados com o Espírito Santo só porque acreditamos na promessa que o Senhor Jesus Cristo fez, que é o método que Deus tem para nos gerar para o reino dele, termos este Espírito Santo em nós. Não depende do que fazemos, mas depende da fé, do reconhecimento de que somos necessitados de ser salvos. Aí sim, enquanto a pessoa não tem essa necessidade, está tudo bem. A pessoa não tem discernimento, não quer nem saber. Ah, eu estou na igreja X, eu estou indo para o céu. Ah, eu conheço. Ah, eu fui. Pronto. Acredita no que o homem fala. Quando o que nós precisamos acreditar é no que está escrito. Quando Jesus falou no capítulo 22, verso 29 de Mateus, era isso que ele queria deixar para nós. A necessidade de conhecermos este poder de Deus que vem da palavra dele. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poderio de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras. Mas eu leio, mas você não conhece. Não é por ler. Quando Jesus chamou a atenção daqueles religiosos, no capítulo 5 de João, Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 39, muitos pastores querem que as pessoas leiam a Bíblia falando que Jesus mandou ler. É um erro. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Vocês lê, pensa que por ler vocês não vão entrar no céu. Por isso que eu falo, não é leitura bíblica, não é oração, não é prática do bem, não é justiça própria, não, nada disso. Eles liam a Bíblia? Claro. Só que no verso 40, vocês não querem vir a mim, querem só ler. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Vocês lêem para discutir com os outros, mas não querem vir a mim. Como é que eu vou a ti? Creia que eu te atraí no meu corpo. Aí você vem a mim. Deus quer o nosso crescimento. E o leite está aí para ser tomado. Mas para tomar precisa ter desejo. Senão não toma. Nós te agradecemos, nosso Pai, por termos a Tua palavra na nossa própria língua. Mas não temos fome de ler a Tua palavra e pôr em prática, Senhor. Dá-nos fome da leitura da Tua palavra. E dá-nos desejo de pôr em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Que haja um avivamento espiritual através da Tua palavra, Pai. Para que o mundo saiba que o Senhor os ama e quer a salvação de cada um. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.